boa tarde a todos. Bem-vindos ao debate Micro versus Macro, as duas faces da mesma moeda, aqui organizado pelo ISEG Business Club, a quem agradeço desde já o convite para moderar esta conversa. Procuraremos, durante esta hora e meia, possamos ficar todos um pouco mais esclarecidos sobre o papel destas duas áreas da economia, perceber de que forma é que elas se tocam e de que forma é que os campos de estudos e abordagens se podem moldar àquilo que é o progresso da teoria económica e daquilo que é a análise da realidade. Procuraremos enquadrar ainda esta discussão com a ajuda do Nobel da Economia, que anualmente realça, ou não, já houve exceções, economistas que desempenham um papel importante na ciência económica e, portanto, que são um bom indicador de que rumo é que a ciência que se estuda nesta academia parece levar. Para nos falar sobre esta temática, começo por apresentar aqui à minha esquerda o professor Alexandre Abreu, licenciado em Economia e mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional aqui no ISEG, doutor em Economia pela Universidade de Londres. O professor conta com mais de uma década de experiência profissional nos domínios da investigação, ensino, consultoria e assessoria governamental em Portugal, França, Reino Unido, Guiné-Bissau, Angola e Timor-Leste. As suas áreas de interesse são, sobretudo, as questões da economia política e do desenvolvimento. À minha direita, a professora Sandra Maximiano, professora associada do ISEG, doutorada em Economia pela Universidade de Amsterdão e foi investigadora também na Universidade de Chicago. A sua investigação atravessa temas como a economia experimental, comportamental, economia organizacional do trabalho, políticas públicas, gestão da informação. É ainda, desde 2015, autora de uma coluna semanal no Expresso. Para conduzir esta conversa estarei eu, João Campos, atualmente vice-presidente do Conselho Nacional de Debates Universitários e antigo dirigente durante 3 anos aqui da Cidade de Debate da Universidade de Lisboa e aluno de Economia Internacional e Estudos Europeus. Aqui para explicar um pouco o formato, este debate terá cerca de 1h20, 1h10, 50 minutos para perguntas aqui entre o painel e depois vou abrir espaço durante 30 minutos para perguntas do público e fica desde já a nota que cada orador tem que não exceder os 7 ou 8 minutos de cada intervenção para que possamos ter um debate um pouco mais fluido com perguntas. Portanto, feitas as apresentações e explicado o formato, entramos no debate propriamente dito e começava pelo professor Alexandre, apesar de estender depois a pergunta à professora Sandra, para dar aqui algum enquadramento de introdução a este debate, até se calhar para eventuais pessoas que estejam na plateia e que não sejam de economia, perceber um pouco o que é que traça a diferença entre a macro e a micro, se estamos aqui a falar de uma espécie de departamentalização dos fenómenos económicos, se é mais uma espécie de uma lupa, isto é, uma perspectiva de abordar o fenómeno, um mesmo fenómeno e por isso esse mesmo fenómeno ter sempre uma perspectiva micro e macro, ou se falamos aqui simplesmente de uma necessidade logística e de organização científica, e portanto de que forma é que vem também esta divisão e de que maneira se ela se enquadra nas várias áreas da economia que podem ir desde a economia financeira, do bem-estar, desenvolvimento internacional, comportamental, etc, etc. Professor. Muito obrigado, João. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado por este convite ao ISEG Business Club. Obrigado a todas e todos vocês pela vossa presença. Tenho imenso gosto de estar aqui. Tenho especial gosto, tenho sempre gosto em estar, em vir trocar ideias e debater, mesmo não sendo especialista, eventualmente, como será aqui o caso, sobre os temas. Tenho ainda mais quando isso é no âmbito de iniciativas de estudantes. Acho que é especialmente importante para uma universidade que seja viva e vibrante, que tenhamos estudantes com iniciativa, exigentes, que gostem de debater, que nos coloquem questões exigentes e que nos façam evoluir e que nos deem também respostas, além de nos colocarem perguntas, também nos deem respostas, por isso espero que seja bastante participado deste debate. Sobre este tema, seguramente, não sei se a ideia original era, de alguma forma, e até agora ouvindo que o João foi vice-presidente ou é vice-presidente da Sociedade de Debates, não sei se a ideia era realmente que houvesse aqui um debate entre macro e micro para dar sangue. Se for isso, pelo menos da minha parte, se calhar vou desiludir-vos um bocadinho, porque eu não me sinto propriamente um representante da macro, nem venho seguramente argumentar que a microeconomia não tem razão de ser, nem isso faria qualquer sentido. O argumento que eu venho sobretudo fazer, e lá chegarei daqui a pouco, dentro de 3 ou 4 minutos, ou 2 ou 3 minutos, é que o que me parece que não faz de todo sentido e tem sido uma tendência dominante na macroeconomia, talvez nos últimos 40 ou 50 anos, é a ideia de que a macroeconomia é redutível à microeconomia, ou seja, a ideia de que a abordagem dos fenómenos macroeconómicos deve partir de explicações com fundamentos microeconómicos, aquilo que a macroeconomia se chama as microfundações, que é uma preocupação central da macroeconomia dominante, quer nas suas, digamos, variantes mais clássicos, chamados novos clássicos, quer mesmo dentro desta divisória
muitos de vocês possivelmente conhecerão entre economistas de água salgada e economistas de água doce. Não sei se conhecem, se não. Os economistas de água doce são aqueles que estão associados às universidades à volta dos grandes lagos, como a Universidade de Chicago, etc. Que até esteve lá poderá falar um bocadinho mais sobre isso. Mas que de alguma forma são considerados, dentro da macro, mais próximos destas linhas, destas escolas, dos novos clássicos ou da teoria dos ciclos económicos reais, o Real Business Cycle Theory, enquanto que os novos clássicos, que os economistas de água salgada são os que estão associados às universidades mais situadas na costa oceânica, quer leste, quer oeste dos Estados Unidos, e que de uma forma geral correspondem aos novos keynesianos, pessoas como Krugman, Stiglitz, por exemplo. Agora, quer uns, quer outros, de uma forma geral, nas últimas décadas, tanto uma corrente como a outra, que de uma forma geral constituem os dois polos dominantes, ou os dois polos principais da economia mais ortodoxa ou mais dominante, ainda que com diferenças, nomeadamente em termos das prescrições de maior intervenção na economia por parte do governo, mas quer uns, quer outros têm esta preocupação de que a abordagem à macroeconomia deve ter microfundações, deve assentar, em última instância, na modelização formalista, assente no método hipotético-dedutivo, ou seja, na dedução lógica, através da lógica dedutiva a partir de um conjunto de hipóteses fundamentais, e essas hipóteses fundamentais dizem respeito ao comportamento individual, comportamento de indivíduos, em geral assumidos mais ou menos racionais, em geral sempre racionais. Podem ser, e sempre otimizadores, podem ser dotados de informação mais ou menos perfeita, pode-se admitir maiores ou menores custos de ajustamento, em termos de custos de ajustamento dos preços, etc. Para recuar um pouco atrás, e não querendo tomar demasiado tempo, isto é uma forma particular de resolver um dilema que a teoria económica, com que a teoria económica se defrontou no pós-guerra, que era o chamado problema da inconsistência ou do no bridge, da inexistência de uma ponte lógica entre a macroeconomia e a microeconomia. A microeconomia, desde a Revolução Marginalista, tem sido sempre dominada pela visão, pela abordagem neoclássica, claramente de caráter hipotético-dedutivo, assente no individualismo metodológico, na hipótese dos indivíduos racionais, otimizadores. E depois, para responder, se calhar devia ter começado por aí, a resposta, na minha opinião, em termos da divisão, tem sobretudo a ver com o objeto. Portanto, se o objeto, estamos a falar da análise económica dos comportamentos, das escolhas, das decisões de indivíduos particulares, enquanto produtores, enquanto consumidores, ou em contexto de interação estratégica, como na teoria de jogos, ou eventualmente no contexto de mercados particulares. Aqui já é duvidoso se a análise do mercado particular deve ser considerada parte da micro ou da macro. Tradicionalmente é considerado parte da micro e é quando passamos para o equilíbrio geral consideramos estar na macro, mas de alguma forma eu penso que já é discutível se quando falamos ao nível de todo um mercado, se ainda faz sentido considerarmos que isso é um fenómeno microeconómico. De qualquer das formas, desde a Revolução Marginalista, no final do século XIX, que esta abordagem particular neoclássica é claramente dominante na microeconomia, mas, sobretudo, a partir da Revolução Keynesiana, da década de 30 em diante, a macroeconomia foi dominada por uma visão keynesiana. E a visão keynesiana, à partida, tem grandes dificuldades de consistência lógica com a microeconomia neoclássica. Durante algum tempo, durante as primeiras décadas do pós-guerra, os dois coexistiram de forma relativamente contra a natura, no âmbito da chamada síntese neoclássica, que de alguma forma, para alguns críticos, até já é um abastardamento do keynesianismo, mas procurar resolver esta inconsistência foi a preocupação fundamental da economia dominante, que veio a dar nesta preocupação, ou nesta ênfase, nos microfundamentos. Portanto, na ideia de que a abordagem para a macroeconomia deve assentar no formalismo, na utilização de modelos, no desenvolvimento de modelos formais, assente-se em microfundações microeconómicas. Eu considero que isto é errado, e vou terminar com isto, depois nas outras perguntas gastarei menos tempo. Eu considero que isto é errado, porquê? Porque esta ideia de que a macro deve reduzir-se à micro é um caso particular na economia de uma abordagem que em filosofia da ciência surge noutros contextos, que é o conhecido por reducionismo. É a ideia de que
devemos procurar explicar um determinado nível de organização da realidade por referência ao nível inferior, digamos assim, da organização da realidade. Tendo presente, por exemplo, que todos os fenómenos químicos são, em última instância, fenómenos físicos, que todos os fenómenos biológicos são, em última instância, fenómenos químicos, que todos os fenómenos psicológicos são, em última instância, fenómenos biológicos e por aí fora, sendo que a cada nível de organização da realidade podemos e devemos sempre referir-nos ao nível anterior para conseguir explicar de forma exaustiva os fenómenos e os processos. Isto é o reducionismo. A visão oposta, que é o holismo, diz precisamente o contrário, que a cada nível consecutivo de organização da realidade, independentemente de ontologicamente realmente cada nível da realidade ser composto pelos elementos do nível anterior, mas existem propriedades emergentes, existem factos, fenómenos, processos que emergem àquela escala da organização da realidade e que só são possíveis de analisar, conhecer, explicar, olhando para aquele nível particular da realidade. E isso é o que acontece no caso da macroeconomia, é o que acontece no caso das sociedades. A sociedade é mais do que a soma dos comportamentos individuais. Existe todo um conjunto de propriedades emergentes à escala das sociedades que não é possível entendermos à escala dos indivíduos, da mesma forma que existe todo um conjunto de propriedades emergentes, por exemplo, à escala dos seres vivos, que não são explicáveis apenas através da química. A química é fundamental para entendermos a biologia, mas a biologia tem as suas regras próprias, tem as suas leis próprias, tem os seus factos e os seus processos próprios que não são redutíveis à química. O mesmo sucede na relação entre a macroeconomia e a microeconomia. Obrigado, professor. Não sei se a professora tem algo a acrescentar. Se calhar não tanto aqui nesta questão entre a linha que separa a micro e a macro. Eu concordo com o que o Alexandre acabou de dizer, não é? Que por um lado, não faz, é redutor demais se pensarmos no macro apenas como tendo uma fundação, as tais micro foundations, né? como é dito, e é muito redutor a esse nível. Mas isto depois também, eu acho que aí o Alexandre respondeu à questão que é, se calhar até faz sentido que haja uma departamentalização destes dois campos da economia, não numa departamentalização excessiva, no sentido em que estamos a falar de coisas que estão completamente desconexas, porque não estão, mas porque faz sentido também ter abordagens ligeiramente diferentes. Portanto, e daí também não excluo a importância de ter alguns microfundamentos na macroeconomia, mas acho que existem exatamente abordagens diferentes. E depois, por outro lado, também a questão de, e como o Alexandre disse muito bem, quando passamos da análise do indivíduo para uma análise mais de grupo, não é? O todo não é só uma das partes, e a partir daí isso pode também ter implicação depois na própria metodologia que se vai utilizar. Portanto, não me choca a mim que haja essa departamentalização, acho que devia haver, se calhar, e daí não sei como, devia haver trabalho até um bocadinho mais conjunto, não é? Se calhar devia ter uma melhor comunicação entre as duas áreas, e aí também é difícil, cá está, os fundamentos microeconómicos podem ajudar a isso, em departamentos onde basicamente a macro se reduz à micro, não é? A micro de uma forma mais macro, existe uma melhor comunicação entre áreas. Quando, obviamente, estamos a ter abordagens muito diferentes, a comunicação também é mais difícil de ser feita, se calhar a departamentalização tem razão de existir e não choca por aí além, mas eu acho que o que faz falta é que haja, independentemente dessa abordagem, mais holística ou mais reducionista, que houvesse uma melhor comunicação também entre os dois campos. Se calhar, se houvesse essa melhor comunicação, nós estaríamos também aqui a debater isto hoje, não é? Micro versus macro, e também as pessoas teriam, quer os estudantes em geral e todas a comunidade académica teria uma perspectiva um bocadinho diferente. Só para dizer que esta divisão, cerca dos anos 30, né?
1933, Heitner Fischer, que basicamente que criou estas duas áreas, esta micro e a macro, e começou então a haver essa excessiva departamentalização, como foi aqui dito. Também deixar aqui um pontozinho, que depois vai dar também início às outras questões, que há alguns departamentos, não são muitos, onde esta separação não é assim tão evidente, onde realmente a oferta de cursos de licenciatura não tem uma abordagem tão neoclássica e tão clássica no sentido de curricular, como vocês o conhecem, não é? Os fundamentos, princípios micro, princípios macro, economia 1, economia 2, micro 1, micro 2, macro 1, macro 2. Portanto, não tem esta departamentalização, tem uma abordagem muito diferente, e posso dar 2 exemplos. Caltech, nos Estados Unidos, e a Universidade de Purdue, que eu tive como investigadora na Universidade de Chicago, mas estive como professora na Universidade de Purdue 9 anos. Portanto, e aí tem um departamento diferente, onde os cursos estão realmente construídos de forma diferente. Portanto, são mais uma oferta maior, um foco maior na ciência social, tanto a economia como a ciência social, com mais inputs de outras disciplinas até, e a abordagem, portanto, não há exatamente esta divisão da micro e da macro. E também foram então departamentos onde, por não haver também estas divisões e esta departamentalização, também aconteceram outras coisas, não é? Se pensarmos até, e depois vai ser muito falado aqui, da economia experimental, onde é que apareceram sempre ligadas a departamentos que não tinham esta divisão e esta departamentalização tão forte, e uma abordagem muito mais holística nesse sentido nas ciências sociais. Portanto, eu acho que existe alguma desvantagem em ser tão rígido, não é? Portanto, haver essa departamentalização e ser feita de uma forma tão rígida, e acho que nos está a impedir de inovar até quer a nível de ensino, quer a nível de investigação, levar a economia para outras vias também. E essa é a minha opinião. Não tenho muito a dizer sobre a questão dos fundamentos, consigo perceber alguma vantagem na questão do reducionismo, mas com todas as falhas que depois vão acontecer, não é? E daí percebemos que teoria de grupos, não é? Mesmo que teoria de indivíduos, e mesmo na micro isso está estudado, portanto, depois fazer essa passagem, falar dessas definições, achar que um comportamento macroeconómico, e quando estamos a falar de uma sociedade em geral, que é a soma de todos os indivíduos, também, obviamente, que isso não vai acontecer e é extremamente redutor e vai falhar, não é? Portanto, as previsões desses modelos feitos dessa forma vão falhar. E isso aí, e depois mais à frente posso falar um bocadinho mais sobre isso, as experiências, quer na micro, quer na macro, têm também demonstrado isso, demonstrar também essa falha desse próprio reducionismo. Obrigado, professora. Talvez aqui a segunda pergunta também ajude a tornar um pouco mais palpável esta conversa. E a pergunta é: em 2017, Richard Taylor ganha o Prémio Nobel da Economia com base nos seus contributos na economia comportamental e, portanto, um foco claramente mais microeconómico. Em 2018, William Nordhaus e Paul Romer, que provavelmente até já ouviram falar de Macro 2, ganham o Nobel pelos seus contributos a integrar o impacto económico de longo prazo com as alterações climáticas, o primeiro, e o segundo, a formular a teoria de crescimento endógeno, decisiva para integrar a inovação tecnológica no crescimento de longo prazo. Esta análise de ganha o prémio de 2018 com uma conotação claramente mais macroeconómica, e agora, em 2019, abre-se aqui, se calhar, até um espaço mais ambíguo, mas com um pendor mais microeconómico, com Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kramer, que ganham com base na abordagem experimental para aliviar a pobreza. Quero deixar o prémio de 2019 para a pergunta seguinte, de forma mais aprofundada, mas perguntar de que forma é que estes prémios são um reflexo da sequência que estas duas áreas macroeconómicas e microeconómicas parecem estar a seguir. É este o futuro, quer da micro, quer da macro, e que contributo especial olham, lá está, para os prémios de 2017 e 2018 em particular. Se calhar agora começava com a professora. Bem, primeiro queria fazer aqui, se calhar, um reparo aos prémios em termos gerais da academia nos últimos anos,
não acho que tem muito a ver com esta divisão, não exclusiva divisão macro ou micro, até porque também há prémios para metodologias e para econometria, por exemplo, mas também tem muito a ver com os tais chamados hot topics, não é? O que é que está a acontecer no mundo e na sociedade. E se formos ver um bocadinho a questão do prémio do ano passado, né, das alterações climatéricas, fazia todo o sentido, faz um bocadinho sentido na visão também da Academia Sueca ir buscar Nobels ou entregar Nobels a pessoas que estejam a trabalhar, ou tenham feito muito trabalho nestes tais hot topics, né, tópicos muito atuais. E se formos pensarmos no prémio do ano passado, tem muito relacionado com isso, mas sobretudo nos anos anteriores, se formos ver o prémio de 2013, né, de mercados ativos, de Schiller, Fama, Eugene Fama, portanto, temos a questão da crise financeira e depois temos aqui um prémio que foi atribuído, que era uma abordagem também mais comportamental versus uma abordagem mais neoclássica e todo aquele debate que estava a ser feito, não é, de momento e relacionado com a crise no mercado financeiro e no mercado imobiliário e, portanto, um prémio atribuído a duas pessoas, e três, aliás, Manson, mas a questão de termos aqui uma abordagem neoclássica versus uma abordagem depois mais comportamental e que justificou muito esse ano essa atribuição do prémio. Depois, em 2014, Tirol com regulação económica, que também fazia todo o sentido, não é? E que se falou imenso de regulação e necessidade de regulação, mas também da crise. Em 2015 também pobreza, consumo e bem-estar, com Newton, são prémios que estão muito relacionados com os tópicos do momento, portanto não acho que seja aqui só uma questão micro-macro, mas é buscar talvez, e a Academia, ou os melhores, na visão também da Academia, que estão a trabalhar nestas determinadas áreas científicas. Depois há que ser uns anos um bocadinho mais, e se formos ver com anos onde menos problemas económicos acontecem, se calhar são anos onde há prémios atribuídos mais a teoria de jogos ou até a econometria, também mais metodológico, portanto há menos hot topics nesse sentido, mas então damos prémios que são um bocadinho mais virados para a própria metodologia. Portanto, não vejo tanto essa questão aqui, esta dicotomia macro ou micro, mas há também essa necessidade de equilibrar, não é? Mesmo na atribuição de prémios, e quando há aquelas apostas, não é? Quem é que vai ganhar o prémio no próximo ano, há sempre muito aquela discussão, no ano passado já foi para macro, provavelmente este ano se calhar vai ser para micro, não é? Ou já há não sei quantos anos que não existe um prémio para relacionar a teoria de jogos, está a acontecer este ano, portanto existe obviamente essa visão, e é verdade, se forem olhar para a atribuição dos prémios deste prémio às ciências económicas desde o seu início, existe realmente esta alternância, não é? Portanto até dá aso a quase alguma previsão, se calhar e alguns mais relacionados à análise econométrica, time series, análise de dados discretos, portanto também há alguns prémios para essas áreas e sobretudo quando são anos onde, se vocês repararem, são anos onde há menos hot topics, nem para mim, portanto não penso que seja tanto por aí. Queria depois, se calhar, não sei se na próxima, para o Alexandre comentar, depois na próxima falamos mais especificamente do prémio deste ano. Eu acho que agora vou usar do destino, no último usei bastante mais, agora vou usar bastante menos. Até porque, de uma forma geral, concordo praticamente com tudo que disse a Sandra. Nós, em termos gerais, sabemos previamente as questões, por favor, permitimos refletir um bocadinho sobre isto, preparar um pouco melhor. E esta pergunta achei especialmente interessante, porque fez-me realmente ir olhar para a lista dos prémios Nobel e, de alguma forma, procurar refletir em torno de alguns destes eixos. Em primeiro lugar, esta questão micro-macro, sendo que, de uma forma geral, a ideia que tem é que, tendencialmente, os chamados prémios Nobel da Economia têm premiado tendencialmente mais a micro do que a macro, têm muito coisas como contratos, preços de ativos, etc. Claro que há alguns outros exemplos de economistas premiados que têm olhado para questões que são intrinsecamente macro, o que não quer dizer que caibam necessariamente dentro daquilo que nós, em sentido mais estrito, chamamos a macroeconomia. Dentro da macroeconomia, tendencialmente, nós temos
tipicamente temos uma divisão entre a macroeconomia de curto prazo e a macroeconomia de longo prazo, que depois também se espelha muitas vezes nos próprios currículos da formação dos economistas. Por exemplo, aqui no ISEG, em geral, a macro 1 é macro de curto prazo, tem a ver com as flutuações económicas, tem a ver com o rendimento, a procura agregada, a determinação do emprego e desemprego, do nível de produto, do nível de preços no curto prazo, enquanto que a macro 2, que corresponde à macroeconomia de longo prazo, é essencialmente macroeconomia do crescimento, portanto, procurar explicar os determinantes do crescimento económico no longo prazo. E aqui o que é interessante, do meu ponto de vista, quando fui mais ou menos procurar ver, achei bastante interessante que realmente o prémio do ano passado para o Paul Romer permeia um economista da macroeconomia do longo prazo, mas permeia um trabalho que já foi há bastante tempo, não é? Os artigos fundamentais do Romer que lhe valeram, que era a celebridade toda. Agora, o prémio Nobel são artigos dos anos 80, 84, 87, 87, por aí. E há realmente um hiato muito grande entre o momento da publicação do trabalho que depois veio valer o Nobel e o próprio prémio Nobel. Ao contrário da Esther Duflo, agora neste ano, 2019, em que a própria até se mostrou surpresa, até fez um comentário qualquer de género, pensava que só davam a homens com mais de 80 anos, ou qualquer coisa assim de género. Não sei se foi exatamente assim, simultaneamente chamando a atenção para o viés de género na atribuição dos prémios, que é um chamado de atenção, faz todo o sentido. Duflo foi a segunda mulher a receber o prémio Nobel depois da Elinor Ostrom, apenas a segunda ao fim de dezenas e dezenas de anos. O prémio é atribuído desde 1969. Mas, além disso, também chamando a atenção para esta questão, é que normalmente é atribuído a economistas já bastante mais velhos e normalmente consagrando contributos e ideias, papers, etc., ideias bastante anteriores. Não é o caso aqui, não é? Neste caso, realmente, e penso que provavelmente por causa desta dinâmica que talvez se tenha reforçado nos últimos anos, como disse a Sandra e eu concordo, tal como sucede em algumas outras áreas da atribuição dos prémios, também na economia, de alguma forma, tem havido uma preocupação do comitê que atribui de utilizar o próprio prémio como instrumento de chamada de atenção e até de validação, de legitimação e de validação de determinados tópicos de interesse, alterações climáticas, neste caso os Randomized Control Trials, que iremos falar em mais detalhe mais à frente. Na macro de curto prazo, olhei assim em geral, mas pareceu-me que o último que encontrei foi o Sargent, em 2011, não é? Tenho ideia que sim. Obviamente que há alguns economistas que têm recebido o prémio, que já receberam o prémio, entretanto, cujo trabalho, embora quer em termos substantivos, diria eu, quer na forma como o próprio comitê, neste caso do Banco da Suécia, mas o comitê Nobel, como é que se chama, mas quer em termos da própria justificação da atribuição do prémio, embora sejam tendencialmente micros, depois acabam por ter implicações macro, naturalmente, não é? E é muito interessante este caso, é 2013, não é? O Eugene Fama, e o Schiller e o Hansen. É especialmente interessante, e foi muito debatido, efetivamente, não é? De alguma forma, nesse ano, o prémio consegue premiar simultaneamente Deus e o diabo, deixa a escolha de cada um quem é Deus e o diabo, mas porque são economistas, em que Fama, basicamente, a ideia fundamental da sua obra é a ideia da racionalidade dos mercados, de que os preços dos ativos incorporam informação e são fundamentalmente racionais, enquanto que o Chile, em particular, tem todo o seu trabalho em torno da ideia de irracionalidade, e tem até um livro que é a irracionalidade exuberante, irrational exuberance, portanto, é de alguma forma, não acho isto necessariamente mau, quer dizer, até acho que, sendo eu um defensor do pluralismo, até acho que não é mau, embora eu acho as ideias do Fama, além de perfeitamente extravagantes, muito perigosas do ponto de vista social e económico, mas não acho mal que, sendo um defensor do pluralismo, não acho mal que se permeiem abordagens diferentes. Isso realmente é positivo que uma ciência, e em particular uma ciência social, que necessariamente confronta a complexidade, que necessariamente confronta a incerteza, que necessariamente confronta processos que são contextuais, que valoriza o próprio pluralismo.
Obrigado, professor. Posso acrescentar duas coisas? Em relação ainda a este prémio Nobel, no ano antes, e a volta de, portanto, aquele ano, mas antes da atribuição deste prémio, foi um dos anos onde houve maior debate, mas o debate era sempre neste sentido, não é? Até que falha dos mercados, do mercado imobiliário, do mercado financeiro, ao que é que se deve e pôr em causa as expectativas racionais, e houve imensos debates, e foi dos anos onde houve maior número de debates abertos para lá aos mídia, debates científicos abertos aos mídia. Portanto, ao fim e ao cabo, este prémio Nobel também culminou um bocadinho também no retrato, um espelho do que é que se estava também a acontecer nesse meio científico. Não esqueci o prémio deste ano, acho que vais entrar nessa questão, mas o prémio deste ano temos, só muito rapidamente, a questão da pobreza, é um dos primeiros objetivos, não é, do desenvolvimento sustentável, da Agenda de 2030 das Nações Unidas. Portanto, o objetivo 1 são 17 para o desenvolvimento sustentável, é combater a pobreza em todas as suas vertentes e em todas as suas formas, e de todas as formas. Portanto, acaba por também ser um prémio muito atual, nesse sentido. Portanto, tendo em conta até a introdução aqui da professora, vamos entrar um pouco mais na área do Nobel deste ano, e se não estou em erro, os oradores escreveram inclusivamente artigos sobre esta temática. E a minha pergunta baseia-se inclusivamente numa notícia de jornal de Sérgio Aníbal, que retirei do Jornal Público, que posso citar. Qual é a relação entre vermes intestinais e a melhoria do desempenho do sistema de ensino num país como o Quénia? A questão, para além de estranha, pode parecer secundária quando o que está em causa é um panorama de pobreza extrema quase generalizada, mas foi o ponto de partida de um importante conjunto de estudos económicos que, com o contributo decisivo de 3 economistas, conduziram ao longo das últimas 2 décadas a uma autêntica revolução no ramo da ciência económica, dedicada ao desenvolvimento e ao combate à pobreza. Esta segunda-feira, esses 3 economistas, Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kramer, foram distinguidos com o Prémio Nobel da Economia 2019. Fim de citação. A minha pergunta é saber o que é que realmente significa este prémio, qual é que é o impacto que ele tem na ciência económica atual, se há aqui de facto um romper de paradigma sobre a forma como se faz a economia e o que é exatamente isto da economia experimental. Talvez começava pelo professor. Pode ser, embora a especialista aqui seja realmente a Sandra, eu também escrevi mais a partir de uma perspectiva de economia do desenvolvimento. Na verdade, não acho que isto seja a economia do desenvolvimento. Acho que isto tem muito interesse, tem também limitações, já vou dizer quais são as limitações que acho que tem, mas não acho que seja a economia do desenvolvimento, porque, na verdade, embora estes métodos, e particularmente no trabalho destes 3 economistas, tenham sido aplicados essencialmente em países do sul global, não é necessariamente o facto de se referir a este contexto geográfico, social, económico e político que faz com que o objeto se torne um desenvolvimento. Na verdade é que isto não tem muito a ver com o desenvolvimento. Acho que o que isto tem essencialmente a ver, o que aqui estamos a falar, e não é pouco, é de métodos experimentais de avaliação do impacto de diferentes intervenções num conjunto amplo de domínios que é verdade que, na maior parte destes casos, estão de alguma forma relacionados com a pobreza, pelo menos no sentido de tendencialmente serem pobres ou as pessoas, ou as comunidades, ou os países onde eles são aplicados. Mas isso não quer necessariamente dizer nem que as intervenções procurem combater a pobreza, a não ser que tenhamos um entendimento mesmo muitíssimo lado de pobreza, pronto, também é admissível, com certeza, mas muito menos que tenha a ver com o desenvolvimento. Aí, então, se entendermos o desenvolvimento como a transformação, a mudança estrutural das sociedades, seguramente, aí penso que não é disso que estamos a falar. Os RCTs, portanto, os Randomized Controlled Trials, a senhora falará a seguir, com certeza já participou em bastantes, faz isso, não se faz cá, pronto, mas falarás, não é? Eu penso que essencialmente procura aplicar às ciências sociais, e neste caso intervenções para procurar aliviar ou resolver determinados problemas, seja na área da saúde ou da educação ou dos apoios sociais, etc. Procura aplicar métodos que são originários fundamentalmente da medicina, da agricultura, também parece que na sua origem também está também a utilizar já na agronomia, mas fundamentalmente na medicina são a metodologia consagrada da rainha, em que a avaliação do impacto de um determinado tratamento é aferido de forma que se pretende o mais rigorosa possível através da criação aleatória de um grupo de tratamento e de um grupo de controle
A própria aleatoriedade na formação dos grupos garante, ou pretende garantir, em princípio garante, que os grupos são iguais em todas as variáveis relevantes, portanto, anula-se o efeito possível de outras variáveis e depois administra-se o tratamento a um dos grupos e não ao outro. O tratamento pode ser todo o tipo de coisas, não é? Pode ser uma determinada forma de garantir que os professores efetivamente venham às aulas e não faltam, um determinado incentivo para isso, pode ser um determinado incentivo, uma determinada forma de distribuir redes mosquiteiras ou de não distribuir, cobrando um preço ou não cobrando, quer dizer, pode ser todo o tipo de intervenção. Porque depois vou passar às críticas. Começo pelo elogio. Na verdade, isto é muito próximo daquilo que é a situação ideal quando estamos a falar de avaliação de projetos. Num contexto de avaliação de impacto em projetos, na área social, por exemplo, o ideal na avaliação é termos a possibilidade de fazer um pré-teste e um pós-teste com um grupo de controle em que as características do grupo de controle e do grupo de tratamento são... Isto é o ideal com que os avaliadores sonham sempre que lhes é pedido para fazer uma avaliação e, infelizmente, na maior parte dos casos, não conseguem ter isto. Não é? Na maior parte dos casos, quem faz avaliação às vezes chega a meio do projeto, já não pode fazer o pré-teste, não tem possibilidade de um grupo de controle. Portanto, há muito... Este ideal, este padrão ouro da avaliação, na verdade, é aquilo que, desde o início e por desenho, os RCTs, os ensaios clínicos randomizados, procuram criar. E nesse sentido, e até porque eu valorizo a ideia de uma cultura de avaliação nas políticas públicas, acho que isto é algo muito positivo e muito importante. Agora, dito isto, tem problemas. O primeiro problema, e eu acho que o principal problema, é o insuficiente reconhecimento dos seus próprios problemas, na minha opinião. Tem, em primeiro lugar, um problema que também já foi discutido, já houve aqui um debate excelente com a Sandra e o professor Carlos Farinha Rodrigues, em que isto já foi debatido, mas para aqueles que não estavam lá, se calhar podemos replicar um bocadinho essa discussão. O primeiro problema é o problema da validade externa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que dentro de uma determinada população, se quer o grupo de tratamento, quer o grupo de controle forem aleatoriamente, foram criados através de um processo de amostragem aleatório, em princípio, garante-se que esses resultados são aplicáveis àquela população pela própria natureza do método aleatório, do método estatístico. Mas o problema está em como passar a validade dessa inferência, a validade desse resultado, dessa população dentro da qual se fez esta amostragem aleatória, para um universo, uma população mais ampla. E aí isso é um grande problema. É um grande problema nas ciências sociais e nas intervenções na área social ou na área económica, quando não é um problema tão grande na medicina. Na medicina, os ensaios clínicos utilizam no mesmo um grupo de tratamento e um grupo de controle, mas a própria natureza dos processos fisiológicos humanos é de tal modo, de tal forma que não há uma variação assim tão grande, uma variabilidade assim tão grande nas respostas fisiológicas entre dois seres humanos. Mas, quando falamos de respostas em termos de processos sociais e económicos, que são profundamente contextuais, influenciadas pelas instituições, pela cultura, pelas relações de poder, a variabilidade nas respostas aos tratamentos é muitíssimo maior do que acontece na medicina, e isso faz com que a validade das inferências, nomeadamente a validade externa, portanto, a possibilidade de, a partir daquele grupo dentro do qual foi tirada a amostragem, depois daí retirar a inferência, extrapolá-la para um universo maior, nomeadamente o conjunto dos povos do mundo, ou os povos de um determinado continente, ou a população de um determinado continente, tem enormes limitações. E penso que muitas vezes não há, penso eu, um reconhecimento suficiente dessas limitações. O outro problema é o facto de, pela sua própria natureza, e apesar da importância de avaliar a eficácia das políticas e destas intervenções, na verdade, isto em geral ter a ver com referir-se a intervenções paliativas que aliviam determinados ou procuram responder a determinadas dimensões da pobreza de forma mais eficaz, o que é muito importante, mas não resolver estruturalmente a questão da pobreza, que em última instância, na minha opinião, tem determinantes que são macroestruturais, que têm a ver com a transformação das sociedades, têm a ver com questões como os processos de urbanização, tem a ver com os processos de transformação setorial, tem a ver com a industrialização e pela sua própria natureza, esta abordagem não olha para isto. Então, o que me preocupa fundamentalmente é que não é, ou seja, reconhecendo eu
com o maior prazer e até a partir desta lógica, desta ideia de que uma cultura de avaliação para as políticas públicas é muito importante, reconhecendo eu que estes métodos trazem muito a esse nível, preocupa muitíssimo a forma como têm vindo a ocupar, a colonizar, de forma até imperialista, diria eu, um espaço cada vez maior dentro da economia do desenvolvimento, ocupando os financiamentos nos centros de investigação. Há centros de investigação, o Nova África só faz isto, por exemplo, ou quase só faz isto. O Banco Mundial, hoje em dia, antes olhava para a transformação estrutural, para a industrialização, agora olha para a pobreza e, dentro da pobreza, fundamentalmente, olha para isto. Portanto, o que me preocupa não é este método em si e aquilo que ele permite fazer, é o facto de, em parte assento numa reivindicação de cientificidade que não reconhece aos outros métodos, e isso é errado, na minha opinião, porque as ciências sociais têm esta especificidade, não se pode ter o mesmo critério de cientificidade e devemos valorizar o pluralismo, mas em parte assente nesta reivindicação de cientificidade, ou de exclusivo cientificidade, uma tendência para colonizar o espaço daquilo que são os financiamentos, o discurso público, os espaços institucionais que olham para as questões do desenvolvimento. Obrigado, professor. Não sei se a professora quer. Bem, começando um bocadinho aqui o que é a economia do desenvolvimento, em primeiro lugar, em termos gerais. A economia do desenvolvimento, nós temos muitas vertentes dentro da economia do desenvolvimento, não é? Que, entre a política macroeconómica, políticas estruturais, política fiscal, depois políticas distributivas, portanto, são todas grandes preocupações que devem, obviamente, como aqui o Alexandre disse, receber, se calhar, também toda a atenção científica e o próprio financiamento e o trabalho feito nesta área, mas depois também há políticas setoriais e eu vejo um bocadinho mais esta questão, ou este trabalho aqui dos Nobres deste ano, mais dentro de políticas setoriais, não é? Estamos a falar, eles têm trabalho feitos em diferentes áreas, como educação, na área da saúde, com este método, falar com um método experimental, mas portanto estamos a falar de coisas muito setoriais e não de uma forma estrutural, uma política estrutural de combate à pobreza ou políticas mais macroeconómicas de combate à pobreza. E quando falamos de economia e desenvolvimento temos de ter tudo isto em conta. Portanto, isto é uma pequena parte, vá lá, desse trabalho e muitas vezes apelidar como os cuidados paliativos ou pensos rápidos à pobreza, porque dão algumas soluções. Agora, até que ponto é que essas soluções podem, em alguns casos realmente ter um grande impacto? E certamente em alguns casos têm, em outros têm um impacto muito marginal. O exemplo aqui da questão da disparatização, e esse aí é um dos estudos, e para começando por aí, é um dos estudos que eu acho que que é muito interessante e tem bastante impacto, porque estamos a falar de uma questão que não se conseguia perceber à partida, e estamos a falar de que impacto é que a disparatização, não sei se diz de deworming, né, das crianças, fez baixar a taxa de absentismo escolar. Ao mesmo tempo, esse aumento também da performance escolar. E isso, até que ponto isso tem um grande impacto ao nível da pobreza global, nós sabemos, e é um efeito, é um dos componentes, não é? Portanto, em termos de ter uma população, e neste caso no Quênia, com maiores níveis de educação, com maiores taxas de absentismo, mas se pensarmos enquanto política económica, o que é que pode baixar a taxa de absentismo? Que é uma preocupação, isso é uma preocupação evidente, né, do decisor político, de baixar a taxa de absentismo escolar. E se olharmos exclusivamente para modelos económicos ou para a teoria económica, nós nunca chegaríamos com uma ideia destas. Né? Não há nenhuma teoria económica, nenhum modelo de economia, ou olharmos para a função de produção, né, ou na área da economia e da educação, quais são os ingredientes que nos permitem chegar com esta ideia, né, de disparatizar as crianças. Portanto, não vamos por aí, vamos a formar melhores professores, vamos pôr menos alunos por sala de aula. Portanto, há uma série de outras ideias que a teoria económica dá algumas sugestões, não é? E consegue-vos esclarecer esse ponto e que depois pode haver intervenção pública e a seguir essa intervenção pública, alguma avaliação, mas depois há outras ideias que parecem assim um bocadinho meio
esquisitas, não é? E ao fim e ao cabo, estas experiências, e quando são feitas algumas experiências piloto, podem-se testar determinadas intervenções que à partida não são guiadas pela teoria económica, e daí ter também esta vantagem extra, não é? Ter esta vantagem de testarmos coisas que se calhar não poderiam, a teoria económica não tem nada a dizer ou não nos conseguia ajudar a ter alguma direção. E neste caso, sobretudo, se formos ver os efeitos, portanto, o custo-benefício desta política foi bastante alto, no sentido em que a relação custo-benefício, o custo por criança muito baixo comparativamente ao custo de ter mais um professor ter mais um professor na escola, são 20 vezes mais barato fazer disparatização, e teve efeitos de escala muito grandes, porque externalidades, não é? O facto de disparatizar uma criança vai ter impacto não só nessa criança, mas também o que acontece depois para as outras crianças. Portanto, este foi um exemplo que o impacto foi realmente grande e com um custo baixo. Portanto, acabou-se por ser uma intervenção que captou muita atenção dos mídias. Saltando ainda um bocadinho, estou aqui falando um bocadinho das questões que o Alexandre colocou, e saltando já para a validade externa. Até que ponto é que esta intervenção num outro país, num outro contexto, ia ter o mesmo impacto ou não? Realmente isso é difícil de sabermos, e a validade externa é uma preocupação fundamental da economia experimental em geral, em que temos aqui dois pontos importantes. Um é a questão da validade interna, é criar experiências o mais controladas possível, de forma a identificar estes efeitos causais, não é? Portanto, temos aqui, não temos os chamados confounding effects, não é? Outras coisas que estão a influenciar as escolhas, e então temos esta análise, temos este efeito causa-efeito limpo. Mas temos um problema de validade externa, e o problema da validade externa, e é aqui um problema que eu não acho que seja tanto porque os autores ou por quem trabalha nestes métodos não o reconheçam. O problema, e eu acho que já disse isto no outro debate, tem muito a ver com a falta de incentivo, e aí académico incentivo, e falta de financiamento também, para que se repliquem muitas destas intervenções. Porque o problema, e se calhar o problema não vos atinge tanto a vós, mas alguns de vós vão fazer mestrado, se querem fazer doutoramento, e estão pensando numa carreira académica, em que vão ter que publicar a investigação que fazem. E as revistas científicas vão à procura de artigos científicos originais, com ideias originais. Primeira vez que se publica uma coisa destas, uma disparatização tem efeito na taxa de absenteísmo, vai receber muita atenção, consegue ser publicado numa revista de topo. Qualquer um de vós que vai fazer isto, mesmo que seja num contexto diferente, olha, aqui em Portugal, numa vila X, replicam até se calhar com mais dados, com mais observações do que o artigo original, mesmo só se conseguissem ter um resultado que fosse assim tão diferente e que chocasse, pusesse mesmo em causa a validade deste primeiro artigo, dificilmente iam uma publicação numa revista de topo, iam sempre ter uma publicação numa revista que não seria uma revista de topo, aliás, porque a ideia não é original. Portanto, os incentivos que existem, e aí eu acho que é uma falha de toda a academia, os incentivos que existem à replicação de um método que precisa mesmo de ser replicado, portanto, é um método que precisa de muita replicação, precisa de testes de robustez, mas são muito poucos, não é? Portanto, depois incentivos científicos e académicos para o fazer são muito poucos. Portanto, eu não acho que existe essa falta de reconhecimento. O problema, é uma questão de incentivos, é que quem trabalha nestas áreas tem muito pouco incentivo a fazer a replicação de estudos. Estão a ser criados, isto também vai ser muito batido dentro da própria área da economia experimental, até com a criação de novas revistas científicas que são especificamente para estudos de robustez e replicação a métodos experimentais, para cá estarem que sejam alunos de doutoramento, alunos de mestrado, e que conseguem ter uma publicação nesses chamados alcoletos científicos. Portanto, isto dentro da própria área está a ser tentar resolver o problema de uma economista, não é? Que é criando os incentivos corretos para que a coisa aconteça, porque senão não acontece. Portanto, não acho que não tem sido pormos a cabeça na areia
porque não reconhecemos os problemas, mas realmente há pouco incentivo para os resolver, nesse sentido. Depois existe uma série de outros problemas, e agora falando ainda um bocadinho, de algumas sobretudo nestas experiências na área do desenvolvimento, compliance é um dos grandes problemas. O compliance que muitas pessoas começam a participar na experiência, mas depois deixam a experiência a meio. Portanto, é muito difícil, mesmo em termos de controle na área da economia do desenvolvimento e fazer experiências nestes países, mais os chamados terceiro mundo, é muito difícil e não se consegue, ao fim e ao cabo, tem o problema da validade externa, mas também são experiências com a validade interna a deixar algo a desejar. Portanto, não são experiências mais limpas que possam existir até por causa disso. Em relação, eu acho que colocaste aqui uma questão que era isto da economia experimental, assim, em termos gerais. Também queria aqui dizer que este prémio recebeu muita atenção em relação à metodologia em si, mas o primeiro prémio para a economia experimental, que foi atribuído à economia experimental, foi em 2002. Portanto, 2002 foi a primeira vez que alguém recebe o Nobel, foi o professor Vernon Smith e Daniel Kahneman, que se calhar ficou mais conhecido nesse sentido para a parte da economia comportamental, mas Vernon Smith, o outro laureado desse ano, basicamente que recebeu o seu prémio pela economia experimental, e foram experiências de laboratório extremamente controladas, e aí cá está, por papers dos anos 80. Portanto, por artigos dos anos 80, ele recebe um prémio em 2002, portanto, estes primeiros artigos que foram publicados em revistas de topo e que foram experiências feitas no mercados. Portanto, estar de forma laboratorial, por exemplo, um mercado de concorrência perfeita. Portanto, oferta e procura, aquele equilíbrio básico, não é? Portanto, temos oferta intersecta à procura, usamos o preço e a quantidade, até que ponto é que isso acontece mesmo na prática. E ele criou essas experiências de laboratório e de uma forma muito controlada, só que são experiências, e aqui cá está, e foi um prémio também muito interessante, porque as experiências de Vernon Smith não tinham nada a ver com a economia comportamental como ela hoje, como nós a conhecemos, não é? Com esta história de não somos agentes racionais, temos enviesamentos cognitivos, temos outros, não somos egoístas, simplesmente, não é? Temos outras preocupações sociais. Portanto, o Vernon Smith não era um economista comportamental, o Vernon Smith era um economista neoclássico. Aliás, ele quis utilizar estas experiências para provar que, com poucas interações, a oferta intercepta à procura e o mercado é perfeito. Portanto, ao fim e ao cabo, também temos ali um ano, em 2002, em que temos um prémio muito interessante neste ponto de vista, em que temos um economista, não era economista, é psicólogo, formação, mas um prémio que ficou muito conhecido para a economia comportamental, e depois temos aqui outra vez um grande defensor, na altura da economia neoclássica, à medida que ele foi envelhecendo, foi ficando mais comportamentalista, as experiências dele hoje em dia são mais comportamentais, mas foi o primeiro prémio cá está para a economia experimental. E a economia experimental era isso, era criar um ambiente muito controlado, testar determinados modelos económicos para achar ver se o modelo funciona, se não funciona, e testar, por exemplo, se tivéssemos alguma falha de mercado, o que pode resolver essa falha de mercado? Testar determinadas intervenções, depois, mais tarde, relacionar já com a teoria de jogos, experiências com a teoria de jogos, e aí sim ver que em situações estratégicas realmente o comportamento, as pessoas não se comportam exatamente como a teoria prevê. Portanto, em situações de mercados sim, mas em situações estratégicas já não. Portanto, e daí também o desenvolvimento de outros modelos de escolha mais preferências sociais, não é? Por oposição àquele modelo em que, em termos do homo economics, que é egoísta, te preocupa apenas com a maximização da sua utilidade, e temos então outros modelos de outras preferências. Mas cá está, toda a evolução da economia experimental começou toda de uma forma controlada em laboratório. Ao mesmo tempo, na área relacionada com o desenvolvimento, ou com de uma forma muito setorial nesse sentido, haviam estes RCTs, não é? Os Randomized Control Trials, em que foram consideradas as primeiras experiências, mas de campo, portanto não são de laboratório, são de campo.
Mas mais uma vez, mas não são experiências muitas das vezes não muito controladas. Portanto, baseiam-se numa interação entre o académico e às vezes alguns decisores políticos, algumas pessoas, decisores que estão em organizações não governamentais. Muitas das vezes estas experiências são decididas em cooperação com estas organizações de uma forma, se calhar não era tanto como o académico queria fazer, portanto é ali uma espécie de acordo ao lado de cavalheiros, até porque depois os académicos querem utilizar os dados para publicar, que foi o que aconteceram nestes premiados, que fizeram toda a carreira, não é? Com base nestas intervenções, e depois temos as organizações que também tiram vantagem. Muitas destas experiências são o que se chama uma consultadoria win-win, não é? Porque ganham todos. Eles não cobram, portanto, mesmo aqui com uma Nova África, na Nova, o próprio laboratório deles, eles não fazem consultadoria com o objetivo de ganhar dinheiro. Portanto, têm fundos, tudo bem, para conceder estas experiências, mas muitos destes fundos até acaba por ser uma investigação autofinanciada, porque são estas organizações e são governos que vão obviamente ter esse interesse também, mas não existe esta consultadoria, existe depois esta análise de resultados, podem ser publicados, então é um bocadinho, toda a gente ganha, não é? Ao mesmo tempo, mais atualmente, e ainda haverá, eu espero que um dia sim, espero aqui falar novamente convosco, haverá um outro prémio para a economia experimental com experiências mais controladas e de campo, que é uma área que se tem desenvolvido muito ultimamente, portanto não necessariamente relacionada com a área da economia de desenvolvimento, portanto até muito mais abrangente, e que já está. E porquê? Porque tenta levar o laboratório para o campo de uma forma controlada e para testar uma validade externa também muitos destes resultados que são feitos no laboratório, com alunos, a jogar determinados jogos ou estar num determinado mercado. Portanto, é fazer estas experiências no mundo real. Portanto, ao fim e ao cabo, está a testar modelos no mundo real. E eu acho que daqui a uns anos haverá outro prémio para a economia experimental, mas relacionado com estas chamadas experiências de campo também mais controladas. Mas pronto, Richard Taylor foi um bocadinho mais para a economia comportamental, com também experiências, mas com esta perspectiva do nudge, não é? De alterar comportamentos. Também relacionado. Depois, não esqueça, de 2012, Al Roth, que também fez imensas experiências. Portanto, já tem havido alguns prémios em que são ou economistas que não ganharam o prémio por causa de economia experimental, mas que depois até do prémio, muitas da sua investigação tem sido nessa área. Ekman ganhou o prémio em 2000 por modelos de seleção, não é? Mais no método de resolver problemas de endogeneidade e seleção, quando os samples têm self-selection, não é? Portanto, para limpar os dados ex post. Ele hoje em dia faz muitas intervenções nestas áreas, mais da economia, do desenvolvimento, um bocadinho à semelhança do Prémio Nobel deste ano, com intervenções na chamada Early Childhood, na primeira infância, portanto, em que há várias intervenções feitas em escolas, ou com os pais das crianças, e também de uma forma utilizando muito este método experimental. Portanto, o Ekman, que até foi um grande crítico das experiências muito antes no final dos anos 90, tem algum trabalho, e agora tem bastante trabalho, nesta área dos RCTs. Portanto, isto tem sido um método que também, ao mesmo tempo, também tem permitido juntar economistas de diferentes áreas, quer de economia comportamental, quer mais neoclássicos, porque é uma metodologia, que ao fim e ao cabo a economia experimental, ao contrário da economia comportamental, que é um campo da economia, é uma metodologia, e ela pode ser utilizada por pessoas de diferentes áreas, com diferentes preocupações, com diferentes visões, não é? Al Roth tem uma visão mais neoclássica, Vernon Smith também tem uma visão muito neoclássica, Richard Taylor já tem uma visão completamente comportamental e muito diferente. Portanto, é apenas uma metodologia, e aqui de uma forma muito simples, enquanto que a econometria, quando vocês aprendem a econometria, vos permite limpar uma base de dados ex post, não é? Portanto, a base de dados tem uma série de problemas, porque
têm endogeneidade, ou porque as pessoas autosselecionaram-se para tomar um medicamento, cá está, não é? E agora o Hospital Amadora Sintra tem uma distribuição de uma disparatização grátis para crianças, se calhar vai ser um X, um tipo de pais que vai lá e não é de uma forma controlada. Portanto, há métodos econométricos que vos permitem limpar a base de dados no ex post. A economia experimental o que faz é ter uma base de dados limpa ex ante. Não é? Portanto, é criarem uma experiência de maneira a que estes problemas depois na análise de dados não existam. Portanto, ao fim e ao cabo é uma metodologia. Têm é que pensar, em vez de resolverem limpar os dados ex post, têm que criar uma experiência interessante e controlada, ao mesmo tempo que não tem estes confounding effects, não é? Que vos permite ter uma base de dados limpa. Portanto, é uma metodologia. Basicamente é isso. Muito bem, professora. O tempo já é pouco, portanto, gostaria de abrir espaço às perguntas do público.